Neste último bloco do programa, eu converso com a professora Astrid Becker Ávila sobre as diretrizes do Estado do Paraná para a educação física, as práticas de ensino e também sobre as formas de avaliação. Professora, um outro tema de seu interesse são as manifestações corporais, especificamente o hip hop. Por que aconteceu a escolha desse tema? Bom, a escolha do tema não é uma escolha por um tema, é uma escolha por estabelecer uma relação entre a educação física com os movimentos sociais. É muito diferente a gente falar de hip hop, por exemplo, aquela dança que acontece dentro da academia, ou trabalhar o movimento hip hop, que é muito mais do que aquela dança. Trabalha com a questão da arte plástica, trabalha com o processo de formação e conscientização das populações de periferia, né? Tem todo um contexto que significa que a dança seja aquela, né? Por exemplo, aquele movimento que eles fazem, né, o rodopio no chão, o que lembra aquilo? Lembra a hélice dos helicópteros. Por que lembra a hélice dos helicópteros? Porque isso surge no momento de guerra, né? Então é uma manifestação corporal que cada gesto técnico tem um sentido e um significado no qual a história nos traz de forma muito clara. Todo aquele movimento do break que é incorporado, né, do movimento quebrado. Por que isso? Porque os corpos que voltavam da guerra tinham sido mutilados. Então, nesse sentido, né, quando a gente trabalha a relação da educação física com os movimentos sociais, a gente já está optando por uma perspectiva de resistência. De resistência e uma possibilidade de pensar as coisas para a transformação social. De resistência em que sentido, professora? Resistência a se conformar aos padrões que estão colocados, a se conformar que a única forma da gente se relacionar seja vendo o outro como um inimigo, vendo o outro como um competidor, né? Que a gente possa pensar outras possibilidades de relações humanas, né? Onde o outro não é o meu adversário, é alguém do qual eu preciso para me relacionar e para tornar o mundo melhor para todos nós. E nesse sentido não é só o movimento hip hop que me interessa, embora eu ache que para as escolas ele tem muito a ensinar. Mas também, por exemplo, o movimento sem terra, né? A gente desenvolve uma série de trabalhos, por exemplo, nas escolas dos assentamentos. Por quê? Porque o movimento sem terra hoje, em suas escolas, possui uma outra proposta pedagógica. Muito, muito mais alicerçada do que a maioria das escolas públicas. E o que vocês desenvolvem exatamente? Nesse sentido, a gente vai lá para aprender com as professoras, né, que trabalham normalmente com a pedagogia de Paulo Freire, e, ao mesmo tempo, repensar com elas o que elas têm feito na educação física. Porque veja só como é a questão da mídia, né, e dessa coisa do contexto em relação à educação física, como é forte. Embora elas tenham uma concepção extremamente avançada na questão da alfabetização, quando elas vão trabalhar com as práticas corporais, ou com as diferentes manifestações da cultura corporal, elas acabam reproduzindo preconceitos de gênero, por exemplo. Onde o menino joga futebol e a menina dança. Por que o menino não pode dançar? Por que a menina não pode jogar o futebol? Esse preconceito existe ainda de uma maneira geral? Existe e é muito forte. Né? A gente percebe, por exemplo, quando a gente começa a trabalhar com conteúdo dança, a resistência dos meninos é muito grande. A gente chega a brincar quando a gente faz o processo de formação com os alunos na universidade e a gente vai fazer essas primeiras experiências na escola, né, enquanto passo da formação deles, a gente brinca, olha, se balançar não tem nada que caia aí, não se preocupem. Né? Por quê? Porque a gente precisa, e o sorriso e toda a gracinha que é feita, na verdade é para lidar com a vergonha. Essas possibilidades não são tolhidas, porque a gente acaba sendo muito pautado ou sendo muito conformado pelos modelos que estão operando. Né? E ainda o modelo patriarcal, o machismo, são questões que imperam nas relações sociais. Como é que a educação física reflete isso, por exemplo? Como é que a educação física reflete desigualdade de classe social? Aonde que isso aparece? Por que, por exemplo, que as danças populares foram o grande incentivo para que a burguesia que se formava na época criasse o balé clássico? Quais são os temas das peças do balé clássico, por exemplo? São tudo temas abstratos, de sonhos etéreis. Né? Isso tem uma intencionalidade. E qual que é essa intencionalidade? É tirar a questão bruta, rude das danças populares e fazer um refinamento para que a burguesia fosse formada num outro status de dança. O que a gente procura fazer agora é o acesso inverso. Porque os dominados, eles não têm como deixar de ser dominados se eles não aprenderem aquilo que os dominantes sabem. Então é importante socializar o balé clássico?
mas é importante socializar não só a técnica dele e reproduzir aqueles movimentos, mas socializar essa história. Né? Por que em todos os períodos sociais existem práticas que são indicadas para determinadas camadas sociais e outras para outras? Por exemplo, o golfe, a esgrima. Só quem tem dinheiro pode ter acesso a essa prática corporal. Por que isso? Aí se tu começa a relacionar o tênis, por exemplo, quais são os esportes que pagam melhor os seus atletas também? E aí a gente pode comparar com o caso do atletismo, por exemplo, onde a maior parte dos atletas advém de uma classe social mais desprecavida, né? Sem grandes condições financeiras. E aí tu vê o que recebe um atleta de atletismo, mesmo sendo um medalhista de ouro, por exemplo. Então, embora o esporte venda, né, de forma enganosa essa imagem da ascensão social, mesmo assim é uma ascensão social para diferentes classes. O que o tenista ganha, o atleta do atletismo jamais vai ganhar. E como que se lida com isso no dia a dia, em sala de aula, por exemplo? Eu acho que a primeira questão, né, que cabe a nós, professores, é dar acesso às pessoas a esse conhecimento. Né? Esse olhar crítico sobre a realidade, ele só é possível quando o professor consegue olhar a sua realidade de forma crítica. E nesse sentido, a formação permanente é uma coisa muito importante. Né? O professor precisa revisitar os conteúdos que ele aprendeu na universidade para ver neles novos nexos, novas relações, para poder aprender essa tarefa da criticidade que muitas vezes não nos foi ensinada. Se o professor não tem essa capacidade de crítica, dificilmente ele vai poder mostrar para o aluno diferentes possibilidades ou diferentes formas de enxergar uma mesma coisa. E aí que reside a emancipação. A emancipação é a possibilidade da gente fazer escolhas. Como eu vou fazer escolhas de coisas que eu não conheço, que eu nem sei que existem? Né? A gente faz uma brincadeira na educação física que é dizer para os alunos assim, que conteúdo vocês querem aprender hoje? Isso não é uma aula crítica. Porque os alunos vão escolher aquilo que eles conhecem, provavelmente o esporte, que é o que a mídia mais reproduz e mais intensamente eles têm acesso. Como é que eles vão escolher, por exemplo, a capoeira? Eles não têm essa possibilidade de escolha, porque isso não faz parte do universo de possibilidade deles. Então, é papel do professor apresentar essas possibilidades para os alunos, para que eles possam fazer escolhas mais conscientes. E como se pode trabalhar os diferentes movimentos sociais com diferentes representações culturais na educação física? Na verdade, na educação física, a gente não vai trabalhar com o movimento social em si. Mas esses movimentos sociais, eles desenvolvem práticas corporais, por exemplo, o hip hop. Ao trabalhar o hip hop, eu trabalho o contexto do movimento social, assim como eu trabalho quando eu trabalho com esporte. Né? Eu trabalho o contexto das federações, o contexto do capitalismo. Isso é o que circunda e torna o esporte ter um determinado significado. A mesma coisa do hip hop. O hip hop surge com determinados motivos. Né? Ele é um movimento social, ele tem reivindicações, ele quer modificar a estrutura social. Então, nessas práticas corporais, está implícita esses significados também. Essa é a importância da gente trazer isso para conteúdo. A própria capoeira é um exemplo disso. Tem toda uma relação com o movimento negro. Né? O que se produziu na história desse movimento que nos é importante de ser pensado sobre as práticas corporais? Os movimentos feministas. Por que a menina tem que sentar com a perninha fechada e o menino pode ter mais liberdade corporal? O menino sobe em árvore e cai e a mãe não reclama. A menina sobe em árvore e cai e a mãe diz, mas o que tu estava fazendo lá? Né? Então, assim, essa ideia de que menino brinca de carrinho e menina brinca de boneca estabelece uma relação futura para um casamento. É isso que a gente espera das nossas crianças? É reproduzir esse padrão de relação? Essas perguntas são feitas através dessas brincadeiras. Como que o professor de educação física participa dos movimentos escolares, das festas, por exemplo? Tem um exemplo clássico que é a festa junina, né? A festa junina é um espaço que normalmente cabe ao professor de educação física organizar a famosa quadrilha. E se a gente parar um pouco para pensar, na verdade o que a gente faz ao reproduzir esse modelo da quadrilha, né? A gente está tornando estereotipada uma visão do homem do campo. Por que o homem do campo tem o dente preto, podre, usa calça remendada? A caipira é aquela mulher ridícula que não sabe fazer o penteado, que usa uma maquiagem escandalosa. Né? E se a gente se parar para perguntar, na verdade, toda essa questão do preconceito com o homem do campo surge numa época onde era necessário o êxodo rural, porque precisava de trabalhadores para as indústrias que estavam nascendo.
Então, hoje, a gente reproduzir esse determinado modelo sem refletir, sem questionar, é ajudar a consagrar os estereótipos. Né? Será que é o homem do campo só que é relaxado? Ou que acesso ele tem à saúde? Será que é só o homem do campo que tem o dente cariado e por isso a gente pinta o dente de preto? Será que na cidade a gente não tem problemas com saúde? Então, todas essas questões, né, elas estão implícitas naquele contexto. Depende do professor enxergar e ver aquilo que ele pode tirar daquele fiozinho para trabalhar e ajudar o aluno a perceber e compreender melhor a realidade na qual ele vive. E não simplesmente aceitar esses estereótipos e ajudar a reconstruí-los. E a quadrilha, nesse sentido, ela marca, né, e demarca isso muito claramente, né? E é difícil a gente ver os professores de educação física trabalharem isso nessa outra perspectiva, né? Até que ponto a gente ensina o aluno a dançar quadrilha e estimula que faça o remendo e a ridicularização do homem do campo? Ou como é que a gente pode, com isso, refletir a vida do homem do campo, pensar a necessidade que houve do êxodo rural e pensar quais são as necessidades atuais da nossa sociedade? Que relação e que imagem a gente pode reconstruir desse homem do campo? Essa talvez fosse a questão principal para trabalhar com essas questões, né? E não a gente simplesmente aderir de forma acrítica a esses eventos. E de que forma a educação física é discutida nas diretrizes do Estado do Paraná? Olha, eu considero que as diretrizes avançam em muito, né, em relação àquilo que a gente possui nas escolas no geral e também em relação àquilo que a academia já produziu enquanto conhecimento. Né, acho que tem boas sínteses, né? Só que é um primeiro passo. É assim que eu compreendo, né? É um documento que precisa ser lapidado, que precisa ser permeado pela experiência dos professores, que precisa voltar à escola e ser reconstruído, porque o conhecimento ele é dinâmico. Nunca vai ter uma diretriz perfeita e pronta, porque isso daí é livre para ficar na prateleira. Né? Então, a diretriz ela tem que estar em ação. E, nesse sentido, ela tem que ter essa possibilidade de ir sendo reformulada, a partir da formação dos professores, das experiências que eles conseguem concretizar em sala de aula. Né? Mas, assim, do ponto de vista da produção do conhecimento, ela está em sintonia com aquilo que a gente tem de mais avançado. Acho que isso é muito importante, né? Professora, como que devem ser incluídos na prática pedagógica e no contexto escolar elementos como o esporte, a ginástica, os jogos? Então, quando a gente trabalha com a ideia de cultura corporal, a gente está trabalhando com algumas manifestações que a humanidade já produziu, né? No qual tem predominantemente e tem uma universalidade de significados, que é a dança, o esporte, os jogos, as brincadeiras, as diferentes formas de lutas, o que não impede que outros conhecimentos sejam agregados. Né? E quando a gente fala disso, a gente está falando de uma possibilidade de problematizar determinados temas que façam com que o aluno cada vez mais amplie o grau de amplitude para olhar para uma mesma coisa. Por exemplo, o jogo vai começar lá no primeiro ano da educação básica e vai acompanhar ele durante todo o currículo escolar. Mas é o mesmo jogo? Ele vai continuar, por exemplo, pulando amarelinha? Não é disso que a gente está falando. Mas a complexidade com que a gente vai olhar para esse mesmo fenômeno, que é o jogo, é que vai se ampliando. Então, isso é importante da gente ter essa dimensão, porque o que acontece no ensino mais tradicional é que a gente repete a mesma coisa, ou seja, os fundamentos dos esportes, o aluno faz isso sempre, até se esgotar ou conseguir chegar com um atestado médico pedindo liberação das aulas de educação física. Então, se a gente consegue perceber que o nosso conteúdo tem uma complexidade e que isso pode ser ampliado a cada ano, a gente permite que o aluno se mantenha desejando aprender o que a gente pode ensinar. E isso depende daquilo que a gente chama para dentro da sala de aula. Eu não posso trabalhar só com esporte, por exemplo, porque eu gosto de esporte. Você poderia nos dar alguns exemplos de metodologias que poderiam ser utilizadas no ensino de educação física, ali na prática, no dia a dia? A metodologia ela é muito mais que o método, né? Ou melhor, o método é muito mais que a metodologia. Então, quando a gente fala de formas de ensino, a gente não tem receita como a receita de um bolo. Mas a gente pode se nortear por determinados princípios, por exemplo. Eu posso me perguntar o que nessa aula me ajuda a desenvolver a criatividade do meu aluno. Porque isso já faz eu repensar, por exemplo, aquele modelo de aula no qual eu vou lá e simplesmente sou o exemplo, o modelo, e o aluno repete e reproduz. Quando eu penso na criatividade do aluno, eu já preciso pensar ou organizar o espaço didático, colocando obstáculos ou questões que desafiem ele a pensar por si próprio. Isso muda a forma de ensinar.
Ao invés da gente repetir e fazer o que o aluno exaustivamente vá aperfeiçoando aquele gesto técnico, eu coloco problemas para que ele possa resolver de forma mais autônoma, onde permito a escolha, a tomada de decisão, práticas essas que fazem parte de uma formação humana emancipatória. Então, nesse sentido, a gente vai trabalhando com problematização, com diferentes temas, a pesquisa, por exemplo, sobre determinados conteúdos. Tudo isso são coisas, são possibilidades que a educação física deve explorar. E como dosar as aulas práticas e as aulas teóricas? Na educação física a gente tem um problema que normalmente a aula teórica é uma descrição da prática. E a teoria não é isso. Não adianta eu botar o aluno para fazer o rolamento no colchão e depois entrar numa sala de aula e descrever o rolamento no quadro. Isso não é teoria. Mesmo porque provavelmente eles estão esperando estar lá praticando, não? A expectativa dos alunos é essa. E aí é outro problema. Primeiro, porque o movimento não é algo que pertença somente à educação física. O movimento é algo que pertence à escola, assim como gênero, classe social, etnia. São coisas que atravessam todas as disciplinas. E o movimento é um exemplo disso. Eu lembro na época que eu era professora de primeira série, que a professora de sala me disse assim, você leva os alunos para o quadro e ajuda a dar uma noção de conjunto. Eu disse, mas por que você, professora de matemática, não pode fazer isso? Levar os alunos para o pátio e fazer através do movimento que eles tenham noção de conjunto. Pertence, contém, está contido. Por que eles não podem fazer isso se movimentando ao invés de fazer sentados? Então, eu acho que essa também é uma função do professor de educação física. Fazer com que a escola perceba que o movimento é da escola, não é nosso da educação física. Porque isso nos permite também, na educação física, mostrar o nosso contraponto. A educação física não é uma aula onde os alunos se movimentam o tempo inteiro. Ela trabalha com duas dimensões. A gente tem que ensinar o aluno um determinado fazer corporal, ou seja, um saber fazer corporal, e também uma reflexão sobre esse saber fazer corporal. E essa reflexão só se dá com produção de texto, com discussão. Né? Isso aí é que está a nossa teoria. Né? Quando eu consigo explicar determinada coisa na prática, por que ela acontece assim, e não simplesmente lá no quadro descrever o rolamento, quando eu consigo explicar por que o rolamento surgiu, o que acontece fisiologicamente com o corpo, por que às vezes as pessoas ficam tontas ao final do rolamento, o que acontece no labirinto, isso é a teoria da educação física. E isso é importante que o aluno tenha acesso. Por quê? Porque eu não quero que ele dependa a vida inteira para se movimentar de alguém que diga o que ele deve fazer. Quando a gente fala de sedentarismo, quando a gente fala de a possibilidade da pessoa ter um estilo de vida ativo, é disso que a gente está falando. Da possibilidade dele conhecer as coisas básicas e poder ele mesmo pensar atividades que o satisfaçam, que o realizem, tanto na hora de lazer, como em coisas que ele pode necessitar para o trabalho. Por exemplo, um digitador que trabalha muito tempo. Tem que ter a consciência que precisa fazer alongamento de determinada musculatura, para evitar as lesões de esforço repetitivo. Esse é um conhecimento que a escola pode trabalhar. Ele não precisa chamar um profissional para que diga que ele tem que alongar determinada musculatura. Isso deveria fazer parte do nosso currículo escolar. E quais são as formas de avaliação da educação física? Bom, a educação física até hoje, ela, como tem se vinculado muito mais ao ensino tradicional, a avaliação também tem sido tradicional. Inclusive tradicional no sentido de ser fragmentária. Porque a gente avalia somente o aluno. E quando a gente fala de avaliação na escola, a gente está falando de avaliação do processo de ensino-aprendizagem, onde eu, professor, também sou avaliada. Onde a forma como eu optei para ensinar também tem que ser avaliada. Porque às vezes o aluno não aprende, não é porque ele não quer, é porque eu não consigo me fazer entender para ele. Então, quando a gente fala de avaliação, a gente está falando da avaliação desse processo como um todo. E a avaliação do aluno é apenas um aspecto nesse processo. Quando eu penso na educação física, numa outra perspectiva, como aponta, por exemplo, as diretrizes, eu preciso me perceber que a avaliação tem que ser um processo contínuo, que tem que avaliar o aluno vários aspectos, que não somente o motor, se ele executa ou não o gesto técnico. Eu preciso avaliar ele em relação a ele mesmo, ou seja, eu não posso estabelecer um modelo e ver o quanto ele se aproxima desse modelo ou não, mas como ele começou e como ele se desenvolveu, até que ponto ele chegou. Como é que ele se relaciona com os outros colegas? Isso tudo são aspectos importantes da avaliação. E a avaliação, quando a gente pensa que um determinado conhecimento está sendo socializado e está sendo reconformado por uma determinada turma.
Isso estabelece outros critérios para nós da avaliação, que não é mais a assiduidade. Ou, por exemplo, de novo no basquete, a bandeja, né? Eu fui avaliada uma vez, tinha que executar 10 bandejas de basquete. Quantas eu convertesse era a minha nota. Então, converteu 5, a nota é 5. Quer dizer, essa avaliação tem como tese ou tem como pano de fundo que ideia da educação física? É o esporte como um fim. E não como um conteúdo. Preconceito, né? Quem consegue e quem não consegue. E acabamos dividindo entre aqueles capazes e os não capazes. Professora, dentro disso tudo que foi falado, de que forma a educação física pode contribuir para a formação de uma consciência crítica e de emancipação? Olha, a possibilidade que a crítica permite é a gente analisar as coisas nas suas raízes. Toda crítica radical exige conhecimento profundo. Então, toda vez que a gente pensa que o nosso aluno tem capacidade de crítica, significa colocar para ele o conhecimento de forma desnudada. Para que eu faça isso, eu preciso conhecer. E eu preciso também respeitar as posições e exposições dos meus alunos. Porque nem sempre eles vão coincidir com as minhas. E aí que reside a possibilidade da emancipação. Quando o aluno conhecendo diferentes possibilidades ou tendo diferentes opções, ele é capaz de fazer uma escolha. O que acontece hoje, na maior parte das práticas educacionais, é que os alunos não têm possibilidade de escolha. Eles recebem dogmas e verdades que estão cristalizadas. E aí, nesse sentido, a escolha é uma só. Então, não é escolha, é imposição. Quando a gente trabalha tentando mostrar para os alunos diferentes perspectivas, por exemplo, competição e cooperação, eles podem escolher para a vida deles que forma eles vão preferir de se relacionar. Então, nesse sentido, todo conhecimento ele é emancipatório, desde que ele não se feche em si mesmo. Ele precisa, de antemão, compreender que existem outras possibilidades de interpretar aquilo que eu estou dizendo. Isso tudo que eu estou falando não é a única verdade, existem várias. Então, nesse sentido, a emancipação reside nesse conhecimento mais profundo, de diferentes óticas, no qual eu posso, então, fazer escolhas mais conscientes. E aí, todo conhecimento é emancipatório. Professora Astrid, muito obrigada pela sua participação aqui no Nós da Educação. Eu que agradeço poder tentar, pelo menos, desatar um dos nós. O corpo é o mediador do sujeito com as coisas do mundo. Além de refletir a organização social, ressignifica e dá sentido à realidade. O Nós da Educação termina aqui. Até o próximo programa.